Olá, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Nós estamos aqui para mais um podcast Mulher, nesse mês de maio, né? Um mês especial dedicado às mães. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial, né? Então fica ligadinho aí, que hoje o Senhor tem grandes coisas para falar no nosso coração. Nós estamos muito felizes por tudo que o Senhor tem feito, né? Eu quero aqui apresentar a Pamela, a nossa parceira de sempre aqui, e a nossa convidada, Karina Sabe, a pastora da Igreja Metodista. Pastora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Né? Amém. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o propósito desse podcast. O propósito do Fundamental, que é colaborar com a renovação da mente da nossa geração. Amém. Então, não perca e manda para mais pessoas, compartilha esse link aí, porque hoje vai estar incrível. Amém? Amém. 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 Pastora, muito obrigada por ter aceitado o nosso Eu que convite. agradeço. Seja bem-vinda você e o nosso Benjamin, que já veio aqui pela segunda vez. Pois Fica à é, de vontade, casa tá? já. É uma honra receber você aqui na nossa Amém. mesa. Nós sabemos que a senhora tem muita coisa a distribuir, a dar pra gente aqui Amém. na palavra. E nós queremos sugar tudo que a senhora tem para nos oferecer. Então, Eis-me aqui. eu gostaria que a senhora começasse, por favor, contando como foi o seu início na caminhada com Jesus. Amém. Em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, é uma honra. Graças a Deus por Deus nos dar aqui, né, essa oportunidade de estarmos juntos falando das coisas do reino, falando das Amém. coisas dele, sendo intencionais e também relevantes, né? Amém. E muito obrigada pelo carinho. Bom, eu tenho 45 anos, sou casada há 17 anos com o pastor Bruno, somos pastores hoje, né? Estamos pastoreando a Igreja Metodista em Rondonópolis. Eu me converti, na verdade, eu tinha 12 para 13 anos, fui criada no catolicismo, né? Já é a religião dos meus avós, foi essa dos meus pais, até quando eu fui a primeira de casa a conhecer o Evangelho, né? Eu fui a primeira e o meu primeiro contato com o Evangelho foi na Igreja Metodista. E só que um tempo eu comecei a frequentar a igreja, mas com a cobrança dos meus avós, principalmente do meu avô, e para minha mãe, né? Olha, Karina indo para outra igreja, que é isso, tal, somos católicos. E aí foi que eu tive que dar uma parada em obediência ali à minha mãe. E depois de um tempo, eu retornei, uma amiga me convidou para a igreja e eu fui ali, eu firmei, né? E nunca mais saí. E é interessante porque eu sempre tive essa sede da palavra. Então, mesmo sendo católica, né, e com todo respeito aos católicos, mas na minha casa nós não tínhamos imagens, né? E então eu sempre falava com Deus e com o Espírito Santo e com Jesus, era sempre assim, né? E na minha rua, quando nós éramos crianças, nós tínhamos o clubinho, chamávamos de clubinho. E cada semana tinha um líder no clubinho. Então, o que o líder pedisse naquela semana, tinha que fazer. E quando era minha vez, eu reunia na minha casa, falava, mãe, faz bolo, compra pão, que a turma vai chegar. E ó, pessoal, traz a Bíblia. E eu era católica, traz a Bíblia. E eu fiz um movimento na rua. E aí, quando a minha mãe viu, que entrou lá na sala e viu a criançada, lá, aqueles adolescentes chorando, e eu pregando a palavra lá para eles, na minha linguagem, no meu entendimento, a minha mãe ficou com medo e falou, o padre vai ficar muito bravo com você. Vamos parar com isso. E aí, eu sei que todas as vezes que eu era líder, eles queriam, é para levar a Bíblia? Então eu já tinha essa sede, eu já tinha essa vontade. Quando eu conheci o Evangelho e eu consegui, com a graça de Deus, levar esse Evangelho para dentro da minha casa. Aí depois foi meu irmão, foram os meus pais, né? E assim foi indo a nossa caminhada, onde, graças a Deus, meus pais acho que foram os últimos a irem, né? E meu pai tinha uma vida muito, meu Deus, ele bebia muito, ele tinha uma vida bem assim, no mundo mesmo, né? A nossa casa era assim, né? Então,
acabou que ele converteu mesmo, que meu pai virou, a gente brinca que ele virou fanático mesmo, ele foi bem fanático, ele levava a Bíblia para o trabalho, e eu louvo a Deus, porque foi através, assim, né, por isso que eu falo, gente, às vezes você vê uma criança indo, né, ai, cadê os pais dessa criança? Calma, eles vão chegar, porque essa criança vai ser instrumento de Deus, Deus usa as crianças, Opa, né, e eu sou prova viva disso, na minha conversão, então, e quando eu estava ali com 18 para 19 anos, já para ir para a faculdade, o Senhor me chamou para o ministério, eu ia fazer nutrição, né, estava me preparando para fazer nutrição, e aí foi quando o Senhor me chamou. Na verdade, esse chamado sempre ardeu no meu coração desde criança, eu sempre tive muito temor a Deus, né, mesmo estando na igreja católica, mas eu tinha muito temor a Deus. E aí foi então que eu tive uma grande experiência com Deus, e um dia eu estava num culto, e foi um missionário pregar lá na nossa igreja, em Campinas, sou de Campinas, São Paulo, né, e esse missionário, ele olhou para mim e ele falou assim, olha, nessa noite Deus vai levantar missionários. Deus vai levantar pastores, pastoras neste lugar. Ele olhou para mim e falou, e você sabe que você é uma dessas, né? Aí eu comecei a chorar, agora eu vou chorar. E aí eu comecei a chorar, falei, eu sei, sou eu. E aí ele falou assim, então é você. Deus está levantando você. E eu fui a primeira pastora que aquela igreja gerou. Amém. Né? Que lindo. Pastor. Foi muito lindo. E assim eu fui, né? Eu comecei e eu falava, pastor, mas eu quero ir para a África, pastor. Eu quero pregar para os perdidos. Ele falava, Karina, sua África começa aqui, nesse bairro. Nós vamos ganhar uma aqui, né? E ali eu fui me envolvendo na igreja, eu me envolvi na igreja em tudo. Até limpar a igreja eu limpava, porque a gente tinha uma escala para limpar a igreja. Então eu fui uma pessoa muito envolvida na igreja. Minha mãe falava assim, se a Karina estiver escondida, é porque ela tá em casa. Mas se você quer achar ela, é na igreja. Né? Então, minha mãe sempre falava isso. Então, eu sempre tive muita sede de Deus. Muita sede, muito amor por Deus, né? E assim foi. Tanto que meu avô, quando ele morou com a gente um tempo, porque ele ficou doente, e quando ele soube que eu ia estudar, né? Que eu ia fazer teologia para ser pastora, na igreja metodista tem um caminho, né? De formação. E ele ficou muito bravo. Ele ficou muito bravo, estou perdendo minha neta, né? Mas ele não entendia, né? Na ignorância, né? Coitado, ele teve toda a criação, né? No catolicismo. Mas eu louvo a Deus que ele me resgatou, porque ele me chamou, né? Então, eu falo assim que eu sempre falo para Deus, o Senhor sabe que os melhores dias da minha vida são para o Senhor. Então, eu quero gastar a minha vida com o Senhor, né, cuidando do que o Senhor ama, né? Então, a minha vida está nisso. E aí eu fui para a faculdade de teologia, ainda levou um tempo, fiz um curso de evangelista primeiro, aí depois eu fui fazer o que nós chamávamos na época de pré-teológico, que primeiro você faz, o pré-teológico é 1 ano, você sendo aprovada no pré-teológico, é um período de estudo que você tem também, e a avaliação, a igreja local te avalia, né, e mais esse grupo, né, que nós temos aí, que é uma comissão na igreja metodista, né, que acompanha você, aí 1 ano, aí você presta o vestibular, passou na comissão, foi aprovado em concílio, né, tem todo um... Não vou dar detalhes aqui, senão vai ficar bem longo. Mas aí, resumindo, aí fui para a faculdade de teologia, cheguei na faculdade de teologia, aí lá conheci, né, meu futuro marido, eu de Campinas, São Paulo, Bruno de Goiânia, mas fomos para a faculdade lá, contra todo mundo do Brasil, né? E aí nos conhecemos lá, primeiramente fomos amigos, né, ficamos amigos um bom tempo, e nós começamos a namorar, ele já estava no último ano. Porque eu cheguei e o Bruno já estava no 3º ano de teologia, né? Ele já ia se formar. Nossa. E aí nós nos conhecemos ali, fomos amigos. E aí depois nós começamos a namorar em outubro de 2005. E em novembro de 2005 ele foi nomeado para a Primavera do Leste, no Mato Grosso, né? Porque a faculdade de teologia na época era em São Bernardo do Campo, São Paulo, ali no ABC paulista, né? E aí aconteceu que nós começamos a namorar e ele foi nomeado para a Primavera e eu fiquei 1 ano ainda lá. Aí nós namoramos 1 ano e 3 meses à distância. É o que eu falo, namoro à distância é isso. Ou é para casar, ou é porque não vai dar certo, né? E no nosso caso deu certo, namoramos 1 ano e 3 meses à distância.
E depois nos casamos, casei em 9 de dezembro de 2006 e 15 de dezembro já estava na obra. Já vim para Primavera e começamos a pastorear juntos desde então. Nosso pastoreio sempre foi juntos. Primavera do Leste foi nossa primeira igreja que nós pastoreamos em 2006. E chegamos aqui em Rondonópolis, porque na igreja metodista o pastor e a pastora são itinerantes. Então, nós ficamos 11 anos em Primavera do Leste, plantando uma igreja lá. E depois, em 2017, fomos nomeados para Rondonópolis. Estamos aqui desde 2017. E não tínhamos filhos, né? 9 anos aí sonhando com a maternidade. E o Senhor nos deu o Benjamin. Amém. Né? Depois de 9 anos, e o Senhor nos entregou o Benjamin. E temos aí 17 anos de casados, o Benjamin tem 7 aninhos. Depois de 9 anos, o Senhor respondeu a nossa oração e nos entregou o Benjamin, o nosso presente de Deus. Amém. Né, filho? E essa, assim, é a minha história, essa jornada, né, minha de conversão que eu resumi aí. Mas eu sempre fui essa pessoa de ter muita sede, só até hoje, né, da busca, da sede, do pastoreio, né? O chamado, ele tá no nosso coração e não tem. Você não se vê fazendo outra coisa, né? Você não se vê fazendo outra coisa. Então, na verdade, eu abri mão mesmo. Eu sou dessa geração de pastores que deixa tudo Isso aí. e vai para missão, né? E nós fizemos isso. Né? A gente brinca que quando a gente casou, a gente tinha um celular, cada um. Um celularzinho, cada um. E ali fomos construindo a nossa vida, a nossa história e servindo a Deus, né? Tivemos um período maravilhoso em Primavera do Leste, 11 anos. Plantando, ela era um campo missionário, né, de Rondonópolis. Rondonópolis assistia a Primavera do Leste. E aí, quando Bruno chegou primeiro e depois... Já era metodista. Já, metodista. Foi plantada a igreja metodista lá. E aí, nós ficamos ali 11 anos, depois o Senhor nos trouxe para Rondonópolis. Legal, pastora. Que linda a sua história. Amém. Pastora, nós vimos uma reportagem que fala sobre o concílio, né, da Igreja Metodista ter aprovado a questão homossexual, né, o casamento homossexual, né? E eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Tá. Na verdade, o nosso Colégio Episcopal no Brasil já se manifestou, né, sobre isso, porque nas redes sociais, aí nos campos, né, de informações, saiu Igreja Metodista apenas, mas essa decisão, ela é da Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos, onde não tem uma ligação conosco. Nós somos Igreja Metodista do Brasil, nós somos autônomos desde 1930, né? Então, essa é uma decisão que a Igreja Metodista Unida, que não tem, assim, uma ligação conosco, né? Nosso Colégio Episcopal Brasileiro, nós não temos essa aprovação, né? Mas... eu falo infelizmente, né? É muito triste pra gente saber dessa notícia da Igreja Unida, né? Aonde eles aprovaram, infelizmente, né? A união, né? E é importante falar, né, pastora? Sim. Porque às vezes a pessoa lê e não sabe diferenciar, Generaliza, né? Generaliza, né? Por Então, falta de informação mesmo, é verdade. E até o Colégio Episcopal, a carta que eles manifestaram, né, se manifestaram, pede para essas empresas, né, essa parte aí da internet, do jornalismo, retirar o nome, né, porque ficou apenas Igreja Metodista. Né? Então vem como generalizando, chegando a nós, né? Sim. Mas na verdade é uma decisão da Unida, né? E não da Metodista no Brasil. Não há essa aprovação, não houve essa decisão, né? Conosco não. Não chegou isso a nós, né? Graças a Deus não. Não chegou. E assim, para nós que estamos, né, fora, né, olhando todo o cenário lá, nós ficamos muito tristes. Né? Como a gente sempre fala, nós amamos pessoas, mas nós não vamos concordar com aquilo que quebra o princípio da palavra. Né? E as pessoas são importantes, elas precisam ser amadas. Sim. Mas eu não vou quebrar um princípio. E eu sou uma guardiã da palavra. Né? Nós temos que ser. Então, eu sou uma guardiã da palavra. E eu sei muito bem o que a palavra diz. Né? O que Deus diz, o que Ele criou. Né? Verdade. Então, eu entendo dessa forma, que nós temos que amar. Eu vou amar, mas eu também vou ensinar
e eu vou levar para o caminho que Deus mostra o que é verdade, né? A gente não Importante. pode, a gente tem que se posicionar, né? Claro. Então, quando eu soube dessa notícia, a gente estava até conversando antes aqui, né? E eu fiquei muito triste porque eu recebi várias ligações de amigos, parentes, mas como é isso, vocês agora? Eu falei, calma, gente. Aí eu mandei a reportagem, né, certinha, de qual igreja que é, né, que é a igreja dos Estados Unidos. Claro, foram os americanos que fundaram aqui no Brasil em 1867, né, mas até a nossa autonomia chegou em 1930. Então, hoje a igreja metodista no Brasil, ela não tem essa ligação, essa decisão é da Unida, Metodista Unida, lá nos Estados Unidos, não da Igreja Metodista Brasileira. E, pastora, a gente estava conversando aqui, você falou uma frase que eu achei bem interessante, né, sobre os princípios. Isso. Queria que você repetisse ela aí, Repito. para que os nossos, as pessoas que nos acompanham aqui, né, possam receber dessa, porque eu acredito que vai cravar aí no coração, né? Amém. Porque eu acredito que princípio, nós não podemos dever princípio, nós cumprimos princípio. Quando a Bíblia fala do dízimo, por exemplo, eu vou cumprir aquele princípio, eu não posso dever meu dízimo, eu não posso dever o amor, né? Eu não posso dever o perdão. Eu cumpro, eu perdoo, eu amo, né? E eu cumpro os princípios, né? Então, princípio não se deve, se cumpre. Não posso dever e não se quebra. Sim. Né? Não se quebra, na verdade é isso. Princípio não se quebra, se cumpre. Né? Então, isso é algo que eu tenho comigo e que eu ensino na minha igreja. Né? A Laura tá aqui, ela sabe. Sempre falo, gente, princípio não se quebra, se cumpre. Pastora, a gente estava conversando aqui, né, sobre essa questão, né, do homossexual e hoje está muito frequente, né, a gente tem, né, a gente falando sobre a importância da gente ensinar a palavra de Deus, né, cumprir aquilo que a Bíblia nos ensina, que é falarmos à mesa, que é falarmos o tempo todo, meditarmos nas escrituras dia e noite, e nós sabemos que os nossos filhos estão sob ataque, né, o tempo todo. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre isso, né? Tá. Enquanto a gente estava falando, eu até lembrei de uma coisa. A gente tem que entender o papel da mãe e o papel do pai. Então, o pai, ele dá destino, identidade, ele traz ordem. A mãe, ela dá nutrição, ela dá disciplina, e a mãe é aquela que gera afetividade. Né? Então, abraça seu amigo, abraça seu pai. Né? Então, e a nutrição não é só alimento, tem aquela coisa, claro, né? A mãe, comidinha de mãe, né? Mas também tem a ver com a questão da alma, a questão das emoções também. Então, quando a gente olha para a história de muitas pessoas, né, nesse caso específico, né, da homossexualidade, a gente vai ver que sempre tem uma raiz, tem um gatilho, tem uma história por detrás, né, daquela pessoa, né, que é amada por Deus. Sim, claro. Né? Então, a gente às vezes vai ver na história que houve uma falha ali na paternidade, às vezes houve uma falha na maternidade, talvez aquele pai não afirmou, né? E o pai, ele dá identidade. Sim. É o pai quem dá identidade, né? O pai que traz essa afirmação. Então, às vezes houve uma falha também na parte ali da mãe, faltou de repente ali uma, né, vamos dizer, uma parte ali da disciplina, né? E nós sabemos também que às vezes aquela mãe, ela teve que criar o filho sozinha, né? E como é que faz, pastor? Eu não tive um marido, né? O meu filho não teve um pai que deu destino, identidade e nem ordem, não trouxe essa ordem. Eu sempre falo, convida a paternidade de Deus para esse lugar. E eu também acredito que Deus pode usar um avô, um tio, para dizer, olha, ele é uma referência, né? É uma referência. Talvez o pai da terra não está aqui. O pai da terra falhou, mas o pai do céu, ele está. Sim. Né? Então, eu sempre falo, traga essa paternidade de Deus para esse lugar de ausência. Porque quando a gente olha para a história, né, dessa realidade que nós vemos hoje, dessas pessoas, nós vemos muitas ausências. Muitas ausências, muitas dores. Omissões, né? Omissões, né? Então, nós vamos ver. Né? E às vezes também uma superproteção também, né? Então a gente vai achando equilíbrio e, gente, é o Senhor que nos ajuda nisso, Ele é o ponto de partida,
né? Deus, a palavra é o nosso ponto de partida. Claro. Né? Deus ministrou tanto ao meu coração sobre isso, pastora, que realmente hoje nós temos, né, na igreja, às vezes, mães solteiras, Sim. né? Que é muito comum hoje, né? Por conta da disfunção familiar, né? Sim. Mas Deus ministrou ao meu coração exatamente isso, que a gente precisa, a criança precisa ter uma referência masculina, não necessariamente ser o pai. Isso. Mas, por exemplo, se ela tem um pastor que Também. mostra uma referência forte de um homem que dá, né, que dá a direção, que trata bem a sua esposa, que trata bem os seus filhos, que realmente vive a palavra de Deus, ele pode pegar aquela referência, né, como identidade também, né, como um destino para a vida dele, né? Isso é muito forte, porque o que acontece muito dentro da igreja, no ministério infantil, que muitas vezes é só a mulher que ministra as crianças, Exato. né? E isso que o Senhor tem ministrado ao meu coração, como é importante a presença do homem também no ministério infantil. Porque, às vezes, aquela criança ela não tem uma referência de pai. Mas, às vezes, naquele momento em que ela está sendo ministrada por um homem, Sim. né, por um pastor, Ativa ela. Aquela criança, ela pega uma referência. Então, ela precisa, né? E a gente sabe que a criança, ela é como uma esponjinha, Muito. né? Ela absorve, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Sim. Então, nós precisamos aproveitar todos os momentos que a gente tem para ministrar o coração da criança, né? Eu também creio assim. Para inculcar a palavra de Deus, para plantar aquela sementinha, né? Para que a gente possa, né, dar uma direção, mesmo que talvez ela tenha um pai ausente, né? Mas a gente pode colaborar com, né, tendo uma presença masculina ali que dá direção e destino, né, para aquela criança, sim. né? E é muito interessante, lá na nossa igreja, os homens dão aula também. Então, né? Ministram para as crianças na escola dominical e no culto infantil. Eu acho isso muito importante, né? A E gente raro, vê essa né? necessidade. Sim. Então, é isso que eu tô falando, é incomum, né? É muito Porque raro. normalmente acaba ficando mais para as mulheres, Sim, né? sempre. Mas se a gente for ver, a importância do homem é muito fundamental. importante. É absurdo. Né? Principalmente hoje nos nossos dias, né? Muito. Porque às vezes até tem uma família, mas às vezes o marido é um pouco mais omisso, né? Quem Isso. domina a casa, às vezes é a mulher, né? Ela que tem o papel quando isso acontece, na verdade, a mulher está usurpando, né? O papel do homem. Exato. E eu vejo, pastora, também uma urgência em Deus levantar esses homens. Sim. Amém, glória a Deus. Pelo tempo que nós estamos vivendo hoje, a geração, né, essa geração que está aí, gente, os homens precisam se levantar. Né? Necessário. Precisamos de muitas referências. A gente olha para Timóteo, quem eram as referências de Timóteo? Quem levou ele, né, o evangelho? A avó, né, a sua mãe. E, claro, aí teve depois o apóstolo Paulo aí, né, meu filho Timóteo, né, essa referência, né, de pai espiritual. Então, eu falo de modo geral no Brasil, a orfandade é muito grande. Sim. Não só a orfandade, lógico, no literal, no natural, mas também no espiritual. É muito grande. Os homens precisam, os homens precisam se levantar, buscar a Deus, ter fome de Deus, resolver as suas pendências. Isso é uma coisa que eu falo muito na igreja. Resolvam as suas pendências, nós não sabemos o dia de amanhã. Resolvam as suas pendências. Jesus está voltando. Mas os homens, eles, como as mulheres também, tem mulheres que precisam se levantar, mas é um tempo urgente. Deus precisa levantar os homens para eles estarem posicionados no centro da vontade de Deus. Isso. Porque um homem posicionado, ele né, não tem como a mulher não se submeter, Não, né? Exatamente. E aí toda a sua casa, ela começa a entrar em ordem. Né? Então, a partir da decisão, do posicionamento do homem, do sacerdote, né? Tudo se encaixa, né? Verdade. E a gente vê isso muito fácil. O Felipe mesmo, por exemplo. A Sara, ela tem o costume os dias que ele faz jejum em casa, na hora do almoço ele vai pro quarto e vai orar. Sim. Né? E aí uma vez ou outra ela entra dentro do quarto e fica lá com ele, enchendo o saco. Mas olha como o exemplo do pai é tão forte. Quando ele não tá em casa, às vezes à tarde, a gente brincando, e ela, sempre que eu vou fazer alguma coisa em casa, eu coloco um louvor, e ele também coloca um louvor para poder orar. Ela, mamãe, essa semana, vamos orar, mamãe?
Pega o celular, vamos pro quarto, vamos orar, mamãe. Referência, né? Por quê? Entende que o pai dela tem ensinado isso a fazer. Está plantando isso. Isso. Né? Gerando. E assim, a gente vê os traços da personalidade dela que vem se formando. Ela é uma criança que tá, sabe, entendendo qual é o evangelho, isso, né? crescendo de uma maneira saudável. Esses dias ela quase desmontou o pai dela. Ela entrou ele deixou ela assistindo TV na sala, isso de manhã. E aí ela pegou, a casa ficou quieta. Aí a casa ficou quieta, ele, vixe. Tem alguma coisa aí, né? Alguma coisa aconteceu. Assim, E aí ele ouviu o louvor saindo do celular dele. Ele, a Sara mexeu em alguma coisa. E foi lá ver onde ela tava. Ela não tava na sala, ela tava no quarto. Com o celular dele, tocando louvor. E na hora que ele chegou, ela tava igualzinho quando ele ora. Que é de bumbum pra cima e com a cara no chão. Aí ele, Sara, o que você tá fazendo? Pai, vem orar comigo, pai. Ai, que lindo. E foi legal você falar isso, Pâmela, porque a gente precisa entender como as crianças, né? Porque às vezes a gente acha que é pelo muito falar. E na verdade, a fala é muito importante. Mas a criança, ela aprende pelo exemplo. Então, não adianta eu só falar se eu não vivo, se eu não faço, né? Então, às vezes tem pessoas que chegam, pastora, mas meu filho tá mentindo. Aí eu falo, opa, mas será que não é porque ele já viu você mentir? Porque às vezes a gente acha assim, mas é só uma mentirinha. Às vezes o filho olha, vê ela mentindo no celular. Isso. Ela atendeu uma ligação mas ela tá em casa e fala, não, eu não tô em casa agora. A criança tá vendo que aquilo é mentira. Então, por mais que não foi a intenção dela ensinar algo, né, errado para a filha, mas o exemplo dela, né, que foi um exemplo negativo, mas gerou algo na criança. E a criança começa a achar que isso é normal. Porque se minha mãe faz, eu também posso fazer. Né? Então, é muito importante isso. A gente precisa ensinar a palavra de Deus, os princípios, sim, mas mais do que ensinar, nós precisamos viver. A criança precisa ver verdade. Olha, a minha mãe me ensina o que ela vive. O meu pai me ensina o que ele vive. Sim, porque o que a gente vê muito hoje? Apenas um discurso de crente. Sim, porque senão vira religiosidade, né? E isso acaba afastando as pessoas de Cristo, né? As crianças, né? Fica pesado, né? Fica pesado e assim, eu sempre falo, não apenas ter um discurso é fácil. Mas é a vivência, e a criança vai ver. Por exemplo, o Benjamin, todos os dias, ele não, vamos deixá-lo na escola, ele não sai do carro sem orarmos com ele. Ele entra, a gente brinca, ele entra orado. E a minha última palavra para ele sempre é, né? Filho, a armadura de Deus está sobre você. Amém. Então eu ministro a armadura de Deus na vida dele todos os dias. E no lanchinho dele, na lancheira, no potinho que vai o alimento, sempre tem um bilhetinho. Boa aula, filho amado, você é forte e corajoso. Cada dia um bilhete, então ele já acostumou. Que legal. Mãe, é surpresa, eu não vou, porque ele já lê, né? E a professora essa semana teve reunião e ela falou assim, que no começo ele pedia para ler, agora ele já lê, né? E ela fala assim, Karina, eu fico impressionada, porque agora os amigos que pedem para as mães, mãe, eu quero que você escreva igual a mãe do Benjamin, né? Igual o pai, porque eu escrevo igual o Bruno, mas ele vai para a escola. Eu não estarei lá, mas eu sei que o Espírito Santo vai estar. E eu quero que ele saiba que Deus está com ele. Sim. Né? Que o Espírito Santo está com ele. E eu ministro sobre ele todos os dias a armadura de Deus. Né? Porque nós precisamos ter essa prática. Então, tanto que às vezes a gente está chegando na escola, quem vai orar? Né? Se às vezes eu e o Bruno estamos juntos, então ele não entra sem oração. Geralmente o Bruno ora, né? E eu falo, filho, a armadura de Deus está sobre você. E esses dias eu fui deixar ele na escola e uma mãe disse assim, na porta da escola para a filhinha dela, na idade dele. Tchau, filha, boa aula, Deus te abençoe e lembre-se, seja você. Eu falei, uau, olha o que ela tá, seja você. Né? Ela tá ensinando ali um princípio da filha, da não comparação, de não ir na vontade do outro, no conselho do outro, entende? Então, e gente, começa aqui, desde bebê. Né? O Benjamin, ele é o nosso filho do coração, né? Ele chegou pra gente com 5 dias. Depois de 9 anos aí tentando, né? O Senhor nos deu através da via da adoção.
E eu lembro que ele era um bebezinho, ele chegou pra mim e eu falei, ele tinha 5 dias, né? E eu falei assim, filho, você é muito amado, nós estávamos à sua espera. E você é o nosso filho do coração e você é adotado. Igual Moisés, igual José adotou Jesus, igual Esther. O Senhor nos adotou, Igual né? o Senhor nos adotou. Nós Então, somos todos assim, filhos adotivos, somos né? filhos adotivos de Deus, né? E eu falei isso pra ele, e uma vez a pessoa falou, mas ele é só um bebê. Eu falei, mas o reino das trevas e o reino da luz está entendendo o que eu estou dizendo. Amém. Amém. É isso aí. Né? Então, desde bebezinho, né? Então, ele sempre, tudo dentro, né, de acordo com a idade, a gente está falando, mas essa palavra adoção, ele ouviu primeiro de mim e do pai dele. E eu sou filha adotiva por parte de pai, né? Eu não conheço meu pai biológico. Então, minha mãe casou e o meu pai, que me criou, é meu pai adotivo, né? E eu falo assim, a adoção é um chamado de Deus. Quando a Bíblia diz que Glória a nós Deus. temos que ser pais dos órfãos, eu entendi o meu chamado ali, Amém. né? Então, o Senhor nos chamou, né? E é muito lindo. Então, a gente sabe de tudo que a bagagem que o Benjamin já viveu, né? No ventre. Então, nós estamos ali para facilitar e para ajudar e entender que eu falo que ele é a minha missão diária. Né? Os nossos filhos são nossa missão diária. Então, eu quero Redimir, cumprir né, isso. pastora? Redimir também todo, Tudo. né? Tudo que já foi vivido, né? Porque chegou pra mim um bebezinho, Deus me deu um bebezinho. E aí tem que ser outro podcast só pra contar o testemunho da adoção, né? De como o Benja chegou pra gente, que foi muito lindo, né? Tudo que Deus fez. Então, o nome dele, né? Benjamim, o filho, né? Da minha mão direita, o filho da felicidade. Porque, na verdade, a história do Benjamim na Bíblia começou com Benoni, né? A mãe morre no parto e falece o filho da minha dor. E o pai vai lá e fala, não, ele é Benjamim, o filho da felicidade. O pai deu outro destino para Benjamim. Amém. Glória a Né? Deus. Aí temos a tribo aí de Benjamim, assim vai. É, Mas então, como que é importante, né? A mãe naquele momento de dor, Benoni, né? O filho da minha dor, né? Mas não, o pai vai lá e diz, não, ele é o filho da felicidade, ele é Benjamim, ele muda o destino. E os nomes na Bíblia têm muito significado de Tem. acordo com o contexto da época também, né? Então, ele é o filho da nossa felicidade. como é né? importante a gente saber o significado do nome, Ah, né? eu acho importante. E eu sempre reforço o significado do nome das minhas filhas também, sabe? Antônia, quando a gente decidiu colocar esse nome, porque meu pai se chama Antônio, o pai do Rodolfo se chama Antônio, e a minha avó se chamava Antônia. Aham. E o Rodolfo tem uma tia também. E aí eu sempre achei um nome muito forte, bonito, Forte. e ainda não sabia o significado. Quando eu fui pesquisar o significado do nome, ele fala preciosa, né? De valor inestimável. Olha que lindo. E aí eu falei, aí eu sempre reforço isso com a Antônia, né? Filha, você sabe qual é o significado do seu nome? Seu nome significa preciosa, né? Você é preciosa para Deus, você é preciosa para nós, né? Então, aí reforça a questão assim Sim. né? Que ela, porque a Antônia é muito muito expansiva, né? Aham. Então eu falo, olha, você tem que, né, se cuidar, né? Então assim, como você é muito preciosa, você não pode sentar no colo de qualquer pessoa, né? verdade. Então assim, tem que ter uns Exato, cuidados, todos você os precisa, cuidados. então, né? Orientação sempre, Orientação. A Jordana, nós decidimos também o nome da Jordana, que significa rio que corre. né? Que lindo. Né? E aí eu falei para ela, filha, você é um rio que corre, que está sempre se renovando, né? O Senhor fala que, né, do trono de Deus flui um rio, né? Que nos cura, que nos sara, né? Que lindo. Então, então, todas elas, né, a gente sempre reforça como é importante, porque isso também dá o destino, né, para a criança. Ela fala assim, pastora. olha, eu tenho um propósito, o meu nome tem um significado, né? Porque hoje a gente vê que as pessoas têm muito essa indagação, mas eu venho ao mundo, né? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui, né? Sim. Né? Então, assim, a gente precisa desde pequeno, né? Já E o que eu acho lindo também, pegando esse gancho que você está falando, é o que Jeremias, né? Eu gosto muito do livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, verso 5, ele diz que antes de você
nascer, Deus já havia te planejado. Antes de você ser colocado Salmo no ventre da sua mãe. 139 também, eu amo esse salmo. De você ser colocado no ventre da sua mãe, 139 também. Ele fala que antes de você existir, eu já te formei, já te gerei, já te amei. te amei. E é muito lindo quando você olha para a palavra e vê que Deus, que nós, mesmo aquela gravidez que foi indesejada, entre aspas, talvez ela... tem muitas pessoas até que podem estar nos assistindo, né? Dizer, eu não fui planejada. Talvez não é um plano humano, mas um plano divino. Sim, claro. Sempre. Porque a Bíblia garante isso pra gente. Né? Então, eu sempre falo isso pro meu filho também. Você já era plano de Deus. E como o nome dele fala de felicidade, onde ele vê lá, mãe, meu nome, ó, falando do meu nome, né? Então, é importante a gente estar inculcando isso na vida dos nossos filhos, porque os dias são maus, gente. Sim. Nós estamos vendo aí, que nem a gente estava conversando, as mensagens hoje, elas não estão mais subliminares. Elas estão aí, ó, visíveis, escancaradas, né? E quebrando aí, querendo quebrar todo e qualquer princípio, né? Uma coisa que também foi falada aqui, e eu acho muito importante, a gente vê isso como resultado dos nossos filhos, que é a criação da identidade, a firmeza dessa identidade. Deus, é verdade. É muito importante a gente entender qual é o nosso propósito como mãe, qual é o propósito como pai, e o porquê que Deus colocou aquela criança, aquele ser indefeso na nossa vida. Ah, foi planejado? Amém, glória a Deus. Não foi planejado? Amém. A minha filha, por exemplo, ela veio num momento de surpresa. Mas a partir do momento que eu soube da existência dela, eu entendi o porquê que ela estava ali. E desde aquele dia eu falo, Senhor, me capacita para que eu consiga criar ela da maneira como o Senhor quer. Sim. Que eu seja uma pessoa que conduza ela para o seu caminho. Sim. E a todo momento lá em casa a gente tá, Sara, papai te ama. Isso. Essa semana ela chegou no meu sogro e falou, vô, eu tô feliz. Ela chega em mim, mãe, eu tô feliz. Gracinha. E assim, eu acho extremamente importante para essa geração que está sendo formada, sim, os pais entenderem qual é a importância da vida deles na vida daquela criança. Sim. Porque a gente vê, por exemplo, esse caso de pessoas com a identidade distorcida, do homossexualismo, enfim. Sim. O que faltou naquela criança na infância? Foi um abraço? Foi um colo? Foi um carinho? Foi uma palavra de afirmação de que, nossa, você é precioso aqui. Então, assim, é tão importante a nossa parte de mãe e de pai, de firmar aquela identidade naquela criança. Esses dias a Sara, bem assim, eu tava orando em línguas enquanto eu tava fazendo as coisas da casa, e eu parei pra conversar com ela, né? Ela, mãe, canta a música do Xererê. Registra. Eles registram, fica registrado neles, assim, muito forte. E através daquilo que a pastora falou, nós somos exemplos do que nós fazemos, as nossas ações. A gente tem que se policiar o tempo inteiro para poder firmar aquela essência do Senhor na vida dos nossos filhos. E pastora, como o seu ministério tem lidado com esses bombardeios por conta dessa notícia, como você, como mãe, como pastora, como líder, tem lidado com essa situação, vendo a maneira como essa notícia tem corrido e, obviamente, as notícias também, né? Como tem sido a sua postura em se manter firme? Sim. Palavra. Ir para a palavra. A palavra é muito clara, né? Deus fez homem e mulher, né? Multiplicou. Então, assim, a gente vai sempre para a palavra e não tem erro, gente. Está lá. Ainda que muitas vezes você vai ver que tem pessoas que querem distorcer. Ou querem, mas Deus está falando aqui, mas esse era o contexto lá naquela região, naquela época. Mas hoje a palavra precisa ser... Tem alguns aí até dizendo que a palavra precisa ser escrita novamente, reescrita. Porque era um outro contexto, gente, mas o princípio não é quebrado. Né? Então, eu acho que uma das coisas que é muito importante para nós, para mim como mãe, é imprimir no meu filho o princípio. Não quebrar o princípio. E onde está o princípio? Na palavra. É na palavra de Deus. Então, isso nós não podemos abrir mão. Mãe, eu quero fazer tal coisa. Vamos ver o que a palavra diz? Será que isso vai agradar o coração de Deus? Será que eu vou estar quebrando um princípio aqui? Porque nós somos separados. Nós somos separados. E eu sempre digo, há 2 reinos que investem em nós. O reino da luz e o reino das trevas.
né? As trevas sempre vão atacar a luz. Então, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus e não negociar ela. A palavra é inegociável. Está ali e eu vou cumprir. Entende? Então, às vezes, eu acho que o maior desafio nosso de hoje, de um pai e de uma mãe, eles precisam conhecer a palavra. Sim. Estudar a palavra. Ter experiências com Deus. Viver Deus. Né? Beber da fonte. Porque ali nós vamos encontrar respostas. Sim. Nós sabemos que estamos sujeitos a muitas coisas. Nossos filhos são bombardeados mesmo, né? Mas quando a gente volta para a palavra, e se a palavra está ali impressa no coração deles, eles vão lembrar, minha mãe disse mesmo, meu pai falou, e a palavra diz isso. Então, é uma das coisas que a gente semeia a palavra na vida do Benjamin desde muito cedo. Bebezinho, já tinha a Bíblia do bebê e tal. É aquilo que eu falo, talvez aquilo que ele não entendia, mas o reino das trevas entende e o reino da luz muito mais. Claro. Né? Então, não sei se eu respondi. Respondeu. Pastora, foi legal você falar sobre sermos separados, né? Porque nós vivemos um mundo hoje onde... eu estava estudando a palavra de Deus que fala sobre o nazireado, né? Que eram pessoas separadas. Né? Então, naquela época era um privilégio, né? Fazer um voto nazireu, né? Tanto só te abrindo um parênteses, quando se passasse por eles, ele é um nazireu. Porque estava evidente, né? Então, assim, era né, um privilégio fazer um voto nazireu, e essas coisas foram se perdendo até por conta de realmente não ler a palavra, não viver a palavra, né? Ou achar que é normal algumas coisas, que talvez a Bíblia possa estar exagerado alguma coisa. Porque isso era lá naquele tempo, né? Hoje não, mas então a gente precisa guardar. Começar a colocar isso para os nossos filhos. Sim. Olha, você foi separado, você nasceu para um propósito, você tem um destino, né? Então, por que hoje a gente não vive mais o nazireado, né? Por que hoje as pessoas não podem esperar para fazer um sexo depois do casamento, né? Porque o sexo é o casamento. E ele é espiritual. E as pessoas não entendem, elas acham que, não, eu posso ter várias experiências, né? Porque é só um sexo. Não, o sexo é o casamento, né? Então, todas as vezes que você se relaciona com alguém, você está ligando espiritualmente com aquela pessoa, né? Então, você vê que muitas coisas que são princípios da palavra de Deus, que está na palavra de Deus, vão se perdendo por conta de a gente começar a normalizar, né? Isso é normal, todo mundo faz isso, né? Então, por que meu filho não pode fazer? Por que eu não posso fazer, né? Então, a gente precisa começar a realmente entender, né? A palavra de Deus fala assim, não misture, né, o santo com o profano, né? Então, assim, a gente não pode começar a profanar as coisas de Deus, né? Então, assim, se eu quero que o meu lar seja santo, a minha família seja santa, que a minha família é separada, eu preciso começar a inculcar isso nos meus filhos, né? Eu preciso começar a ensiná-los, filha, você tem, por exemplo, a Maria Júlia, hoje ela está próxima de fazer 17 anos. Mas quando ela fez 15 anos, o Rodolfo deu um anel para ela e falou, filha, você tem uma aliança comigo. Olha, né? Então, até que eu te entregue para o seu marido, você tem um compromisso comigo. Que lindo. Né? Então, e assim a gente vai fazer com todas as outras, porque elas precisam entender que não é assim, não tá, ela tem um compromisso. E elas entenderem que tem um padrão. Você falando isso, eu lembrei da Fernanda Brum. Quando a filha dela fez 4 anos, o marido da Fernanda Brum entrou no quarto, acordou ela com uma bandeja de café da manhã e um buquê de flores. E aí a Fernanda Brum disse que até arrepio de lembrar. E a Fernanda Brum ficou na porta. E o pai entrando, acordando, orou com ela, disse que a ama, que ela era especial e que ela entregando aquelas flores. E era a primeira vez que a filha estava ganhando flores. Aí a Fernanda vai, até tô arrepiada, a Fernanda vai e fala, filha, esse é o padrão de Deus para você. Não aceite nada menos. O seu pai é o primeiro homem que deu esse buquê de flores para você.
Então, aí falou para ela o significado lá das flores, o que aquilo, que ela podia, que ela era uma flor, que ela ia também florescer. E ali, aquilo eu achei muito forte, porque eu falei, meu Deus, imagina o impacto no coração dessa filha. Sim. É esse padrão que eu quero. A gente fez também É? quando ela, Que legal. primeira menstruação, né? Quando ela ficou que mocinha. lindo. Aí a gente levou flores também, né? Falamos alguma, né? Para que ela Sim. entendesse, assim, instruímos ela. E, então, assim, é bem importante, porque isso são memórias afetivas. São coisas Marcos. que marcam, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho memórias afetivas com meu pai, que meu pai, toda a minha família era católica, né? Mas meu pai mesmo, às vezes sem entendimento, mas ele era pontual, né? Não Sim. era sempre, mas quando tinha aqueles momentos, marcou a minha vida. Eu tenho memórias afetivas com meu pai brincando, sabe, no chão com a gente. A gente, sabe, muito Sim. legal. Então, assim, eu vejo que essas coisas são muito importantes, né? Muito. As memórias afetivas, construir essas memórias afetivas, né? Esses marcos de cada fase, né? Isso. Né? E acho interessante que eu lembrei de outro caso também, da Audacélia. Gente, é a minha geração, tá? Diante do Trono, Audacélia, Fernanda Brum, Cassiane, minha geração. E eu lembro que a Audacélia, essa questão da filha, né? Ela tem uma filha e ela disse que também que com 15 anos o marido da Audacélia, deu um anel pra filha. E falou, filha, o próximo anel que vai te dar é o seu marido. Você só tira esse anel quando aquele homem que Deus preparar para você vai trocar esse anel. Você vai passar o anel do papai para o outro lado. Ou você vai guardar esse anel em algum lugar especial. Mas agora é o seu marido. Mas aqui, como seu pai, eu deixo esse anel. E eu quero proteger você. O pai ama você. E falou palavras de afirmação. Né? Então, assim, eu vejo como que isso é importante. Sim. Pastora, mas, por exemplo, sei lá, eu fui casada, meu marido faleceu, ou ele abandonou. Traz a paternidade de Deus. E tem alguém de referência que possa fazer isso, né? Na família, para sua filha ou para o seu filho, né? É muito importante. A gente tem uma outra filha que tá para entrar nessa fase, né? Da primeira menstruação. Ela tá contando os dias, porque ela sabe que ela vai receber o buquê, ela sabe que vai ter algo especial, né? Então ela tá assim naquela expectativa, né? Que vai ser a minha vez. Então é muito gostoso isso, né? Muito. É muito legal. E a gente realmente é um marco, né? Tem coisa que nem você falou. Lembrar do que o seu pai, né, fez com vocês. Como que é importante isso, né? E nossos pais não foram perfeitos, né? Nós não somos. Mas é aquilo, tem coisas que são básicas que nós temos que cumprir. Sim. Né? O básico ali, nós não podemos falhar. Não pode faltar, né? Não pode faltar. Então, eu acho muito importante isso. E nós estamos preparando a próxima geração. Sim. Elas precisam de pais e mães espirituais, pais e mães naturais, e que estão ali e que os ajudem, né? Os ajude a não quebrar, mas sim guardar a palavra, estar ali, né? Ser um guardião da palavra. E eu sempre digo, a oração ela não pode ser o último recurso, ela tem que ser o primeiro recurso, né? Então, nossa vida de oração, ela tem que ser o nosso primeiro recurso. Sim. E uma coisa que mexeu muito comigo quando a Sara nasceu, eu me tornei mãe, aí tem a responsabilidade de casa, tem a responsabilidade de casamento, muita coisa. Muita coisa. Obrigada, Deus, pela capacidade. Obrigada, Deus, pela graça capacitadora, né? Pela graça, por me ter feito mulher. E assim, pastora, uma coisa que mexeu muito comigo foi quando a gente, eu não sei aonde que eu li, o Felipe falou, mas o Senhor nos ensina que nosso primeiro ministério é a nossa casa. É verdade, né? Eu creio assim também. Os nossos filhos, o nosso casamento, cuidado com a nossa que casa. Que adianta ganhar o mundo, né? Exatamente. Então, assim, às vezes eu mesma, em muitas dessas fases de tentar conciliar tudo, eu me perdia. Sim. Em umas coisas eu era muito boa, outras coisas eu era muito ruim, né? Para vocês que tem uma experiência de mãe, de igreja e de casa, como que a gente consegue achar um centro de organização para poder lidar com todas essas responsabilidades e não deixar de supervisionar bem outras partes? Por exemplo, eu venho de uma época, quando eu era criança, que era metade. Algumas mães ficavam em casa,
né? Sim. E outras trabalhavam. Eu fui meio a meio. Teve a fase que minha mãe ficou em casa, teve a fase que minha mãe trabalhou. E a gente tem uma autocobrança muito forte em cima, porque a mãe, ela tem uma responsabilidade materna que pode ser que muitas vezes o pai não tem. Quer saber se comeu, se tomou banho, se fez isso, se fez aquilo. Como que a gente consegue encontrar um lugar de equilíbrio para poder lidar com tanta responsabilidade assim, sem deixar de supervisionar as outras partes? Por favor. 1, 2, 3 e já. Gente, eu penso... Primeira coisa que eu acho que é libertador, você entender que você não vai dar conta de tudo mesmo. Sim. Não vai dar conta de tudo. Mas eu posso dar conta daquilo, tem uma demanda naquele dia. Não deu conta todo aquele dia, ok, amanhã eu tento, né? Estabelecer prioridades, Prioridades. Tem coisas que Porque não são gera negociáveis, Então, prioridades e tem, né, tem coisas que eu não posso deixar para amanhã. Não, mas tem tem coisas que coisas não. que eu consigo, né? E tem coisas que você se esforçou, mas não deu. E tudo bem. Entende? Amanhã eu tento de novo. Porque também senão vai ficar uma autocobrança. Você vai ser muito exigente com você mesmo e vai exigir do outro. Sim. E fica exatamente. pesado o ambiente, o relacionamento, fica tóxico, gera desconforto, briga e a criança sente tudo, Sim. né? O filho vai sentir tudo. Então, é isso que a pastora falou, Josi falou, realmente é prioridade. E a prioridade é tão importante que Deus é o primeiro recurso, né? Por exemplo, na minha vida, eu não abro mão do meu devocional de manhã. Mesmo que eu tenha que acordar um pouquinho mais cedo, assim, eu tenho o meu tempo, porque eu preciso disso, a minha alma precisa, o meu dia precisa, eu, mãe, preciso, esposa, pastora, né? Então, eu preciso disso tudo, né? Eu preciso receber do alto. Pastora, né? você tem quanto tempo de pastoreio? Tem 16 anos. 16. 16. E de conversão? De conversão, eu me converti aos 12 para 13, né? Aí depois fiquei um tempo afastada e firmei aos 17. Então, vamos fazer as contas, gente. Eu tenho 45. Quantos anos? 30 e... Quase 30, Eu não tenho tanto tempo, assim, de conversão, né? Mas, assim, o que eu tenho aprendido, pastora, é que realmente, quando a gente prioriza as rotinas espirituais, Isso. a gente ganha tempo. Ganha. E aí você consegue administrar todo o seu dia com muita mais leveza, muito mais graça, e você consegue fazer muito mais coisas, você fica muito mais proativa, né? Então você consegue, porque na verdade a nossa vida é equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, né? Então você tem que dar uma rodadinha aqui, daí você dá outra, né? Então assim, você faz muitas coisas. Tem dia que vai dar para fazer muita coisa. Tem dia que às vezes também a gente tem que uma coisa que a gente não sabe lidar, às vezes na nossa humanidade, o inesperado. Poxa, eu planejei o meu dia, tava tudo ok, mas aconteceu algo inesperado. Né? Por exemplo, essa semana eu bati o carro, né? Me envolvi em um acidente de trânsito. E bati o carro, estamos sem o carro, vamos dizer, eu não imagino, eu não queria bater o carro, eu não planejei isso, né? Meu dia não foi planejado para aquilo, mas aconteceu. Mas o que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso que você falou, existe uma rotina, gente, espiritual, existe uma demanda, nossos dias, cada dia tem sua demanda, né? E eu acho que tem uma pastora que eu amo muito, ela é da Igreja Metodista também, em Muriaé, a pastora Rosângela Donato, e ela fala assim, a desordem externa não pode prejudicar a tua ordem interna. Se aqui dentro está em ordem, você vai dar conta da desordem que está lá fora. Exatamente. Agora, aqui dentro, se está em desordem, vai virar um caos, tudo vai ser um caos. Então, aqui dentro precisa estar em ordem, que eu sempre falo das pendências, né? Que eu sempre correr atrás para colocar em ordem a pendência. Então, você saber quem você é, né? Saber o seu lugar, o seu papel, né? E aquilo que é uma pendência, que é uma demanda sua, ir para o Senhor. E eu acho que isso também é bem importante para porque eu tive as duas fases de trabalhar fora, né? De só estudar e trabalhar. Então, assim, e aí sempre meus pais tiveram tinham condição de pagar alguém em casa para fazer as coisas, né? Então,
Eu aprendi algumas coisas, assim, mas eu não posso dizer que quando tive a minha família, quando casei, eu era, sabia fazer tudo e era uma excelente dona de casa. Então, na verdade, eu tive que começar a aprender e ir fazendo, e eu demorava muito para fazer uma coisa. Por exemplo, se eu pegava, eu ficava um tempão ali fazendo só aquilo. Aí eu falava, meu Deus, como que as mulheres conseguem fazer tantas coisas, né? No mesmo dia, e eu só Sim. consigo fazer. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Então, eu fui aprendendo, né, assim, fazendo, que é a graça capacitadora mesmo do graça. Senhor, né? Graça. Que a gente também não pode ser tão perfeccionista, porque se você for perfeccionista, você não consegue lidar com todas as coisas, porque você se cobra muito. Exigência, né? Então, você tem que... na verdade, a Bíblia não fala que a mulher virtuosa, ela é perfeita, né? Ela é quase. Ela é quase. Mas ela dá conta de tudo, ela faz muitas coisas. Sim. Mas não fala que... É claro que ela tem um padrão. Claro. Né? Porque ela tem Cristo. Mas se a gente for ser muito perfeccionista em tudo que a gente faz, a gente não dá conta de todas as coisas. Então, não se cobrar também. E é uma cobrança externa também. É uma sobrecarga. Não é só a nossa grande. própria, é uma cobrança externa de você dar conta, né? De casa, né? Glória a Deus quando, né, quem pode ter uma ajudante e é bênção, facilita o dia a dia, Sim. né? Mas nem todas as mulheres conseguem isso, né? Então, assim, não se culpar. Eu acho que a culpa é tão pesada, ela leva você para um lugar tão difícil. Né? Nossa, por que eu não dei conta? Por que a fulana consegue? A comparação é um cativeiro, né? Então, por que aquela mulher conseguiu e eu não consigo? Você funciona de uma forma, né? Pamela funciona de uma forma, Pamela funciona de uma forma, a pastora Josi de outra, a Karina de outra, a Laura de outra. Cada uma funciona de uma forma. Nós temos que... Tem mulheres que elas vão nos inspirar, tem mulheres que elas são referência, mas nós não vamos ser uma cópia delas. Sim. Né? Eu não sou cópia de ninguém, eu sou eu. E olhar para si, né, pastor? Porque o que eu vejo, assim, que nesse... A gente entra num mundo, assim, tão grande de servir a nossa casa, de servir o nosso esposo, de servir os nossos filhos, que às vezes a gente começa a não olhar para nós. A gente esquece de ser. Sim. De ser. E aí você começa a ver que aí você já não tá comendo direito, daí você não tá... Fazendo as unhas. Entendeu? Vezes, começa a né? perder um pouco. Então a gente precisa também entender que a gente precisa olhar pra gente, né? Sim. Então precisa também entender que nós precisamos do nosso tempo, nós precisamos nos cuidar, porque isso, o autocuidado faz parte, né? Porque quando eu me cuido, eu estou cuidando do templo do Senhor. Sim. Né? Então, e o Senhor se agrada disso. Muito. Né? Então o Senhor se agrada do belo, né? A mulher tem a facilidade com o belo, porque ela quer arrumar, ela quer uma mesa bonita, né? Ela valoriza esses momentos, né? Em família, ela gosta de se arrumar, né? Sim. Então, assim, a vaidade demasiada, ela é, né, pecado, mas Não é. Mas o autocuidado, você se arrumar, você estar bonito, se sentir bem, né? Então, isso tudo a gente precisa valorizar, a gente precisa ter esse olhar, né, para nós. Eu falo assim, eu gosto muito, que nem eu amo tomar café, em algum lugar tomar café. Eu já fui na casa da pastora, tinha uma mesa linda, eu amo mesa posta eu também gosto. E aí, às vezes, eu amo acordar, às vezes que eu vou acordar cedo, né? Às vezes o Bruno já até saiu, ou ele ainda tá descansando, ou ele tá lá no momento dele, né? Gente, eu pego lá minha xícara, minha Bíblia, eu arrumo a mesa pra mim. Entende? Eu gosto de fazer isso pra mim, né? De ter meu momento com Deus. Como também amo ir num lugar, tomar um café, né? De vez em quando eu falo, vamos tomar um café, rápido, alguma discípula lá, alguém, né? Vamos tomar um café, porque eu acho que é tão importante isso, porque a vida, gente, e o tempo que nós estamos vivendo hoje são muitos desafios, nós precisamos de alguns escapes, né? Precisamos de alguns alívios. Você fala assim, não, eu preciso de pelo menos 30 minutinhos, para respirar, né? um pouquinho. Para respirar, porque eu acredito que o homem, ele lida melhor com essa questão da praticidade do dia a dia, né? Mas a Bíblia também diz isso, que a mulher é a parte mais frágil, não que ela é fraca, não nesse sentido, mas é porque são muitos turbilhões de emoções dentro de nós, e muitas demandas e atividades, né? Então, de repente, o homem ele tem mais uma praticidade dentro dele em resolver essas coisas. A gente já, nossas preocupações são
diferentes, eu vejo às vezes, né? Porque nós somos assim, Deus nos fez assim, mulher, né? E entender, né, pastora, que nem todos os dias a gente vai estar bem, porque a Não. gente também é humano. Humana. Porque às vezes as pessoas esperam assim, que por você ser pastora, você tem que estar sempre bem, né? Então, nunca vai acontecer nada de, né? Então, sempre ela espera que você esteja sorrindo, que você esteja bem, que você esteja, né? Então, na verdade, a gente precisa entender que Olha nem pra todos você os como dias alguém que não erra, que não falha, que é 100%, nós somos humanas também. Nós temos não nossas existe demandas também. né, super mulher, até que a gente se esforça muito. A Mas, gente se esforça. Às vezes mas entender que nós somos humanos, né? Somos e humanos. que tem dia, E temos vai ter dias vontades, maus. necessidades também. Tem. Vai ter dias maus e entender esse momento, né? Porque às vezes a gente fica querendo disfarçar, né? Querendo, não, a todo custo, né? Cumprir, né? Uma agenda, alguma coisa. Então, assim, a gente precisa entender que, olha, eu não tô bem, né? Então eu vou... Por isso que a gente precisa se conhecer. Deixa eu tirar esse dia pra mim orar, pra mim, né? Isso. Né? Tentar resolver, né? Igual você falou, né? Essas questões, demandas, né? Então, Nós para temos. que depois eu consiga, né? Verdade. Exatamente. Continuar, né? A minha jornada aí, mas porque assim, realmente as demandas são grandes, né, gente, para nós, né? Mães, profissional, né? O ministério. E eu acho que é essa questão, você saber quem você é. Quem eu sou, porque tem muita gente para dizer o que você não é. E eu sempre digo, né? O diabo sempre vai dizer o que você não é. Né? Deus, ele sabe quem você é, mas você precisa saber quem você é. Por isso que a nossa identidade tem que estar muito firme, para você viver o propósito, né? Porque é um turbilhão de coisas, né, gente? Deus tem falado muito comigo, né, nos últimos dias. Filha, o propósito é maior do que o sentimento. Então, hoje não estou me sentindo bem, não, mas o propósito é maior. Então, eu correr para os braços dele, né? Então, a gente precisa entender isso, que os nossos sentimentos, às vezes, o coração da gente é enganoso, né? Mas saber que aquilo que eu estou sentindo, de repente, hoje eu estou me sentindo mais fragilizada, hoje eu senti como se eu tivesse derrotada, né? Hoje eu estou sentindo que eu não fui tão bem, mas aquilo não define quem eu sou. E nem o propósito. Exatamente. O propósito é sempre maior. O dia mal não te define. É verdade. Né? Então... Isso que eu ia falar. O dia mal não me define. Não. E olha que às vezes a gente tem que... Às vezes não, a gente tem que se policiar todos os dias. Porque são tantas coisas, tantos afazeres, que pra deixar passar... É verdade. É isso. É fácil, é rápido. É fácil. Gente, pode falar, pastora, perdão. Não, eu ia só... Pegando o gancho aí que a pastora falou, né? Que tem uma frase que eu sempre falo, né? Que a gente não vive pelo que a gente sente. Porque às vezes a gente vai sentir muitas coisas, né? Mas a gente vive pelo que a gente crê. Pelo que a palavra de Deus diz, né? Então, isso me ajuda muito. Porque tem dias que você não tá bem. Gente, tem dias... Eu sempre fui... Eu sou um pouco indecisa, sabe, pastora? Faz parte das minhas características, assim, eu sou fleumática, sabe? E aí, eu sempre fui muito indecisa. Às vezes, pra me vestir e tudo. Depois, né, da minha conversão e o Senhor trabalhando comigo, então, hoje eu sou muito mais prática, né? Então, eu não tenho muito tempo para ficar lá, né, escolhendo e nem trocando de roupa, né? Mas tem dias que, cara, você põe uma roupa e aí você fala, meu Deus, não dá. Aí você põe outra, não dá. Entendeu? Ainda mais ser aqueles dias. Mas é porque você não tá bem. Porque você não tá bem. Né? E aí eu falo, cara, hoje eu não tô bem, né? Então eu já sei que tem alguma coisa. Porque isso reflete. Por exemplo, quando eu tô bem, até a roupa que eu vou vestir. Encaixa sabe? perfeitamente. Quando eu tô bem, eu não penso. Assim, não que eu não pense, né? Mas a primeira roupa que eu pego tá decidida. Tudo em mais nós assertiva, né? Comunica, né? Tudo em nós comunica. Você já percebeu? Por exemplo, às vezes as pessoas... Você pregou, você tá lá pregando, ou você tá semeando na vida de alguém, evangelizando. Aí a pessoa... Você pregou, falou, ela olha, nossa, mas você viu a pulseira da pastora? Aí você pensa, meu Deus, ela tá falando da minha pulseira, ela prestou atenção na palavra, será? Porque na gente tudo comunica. A sua roupa comunica,
o seu olhar, a sua maquiagem, né? Tudo a gente comunica, Sim. né? E o ser humano é assim, ele é muito visual também, Sim. né? E às vezes, só que a gente tem que ter uma medida, porque senão às vezes eu quero fazer isso por mim, porque eu tenho uma direção do espírito, ou é porque eu preciso agradar alguém, né? E nós não vamos agradar todo mundo, né? E a gente, é exatamente isso que você falou da identidade, a gente saber a nossa identidade, saber quem nós somos filhas, né? Não somos cópia de ninguém. E tem dias que realmente nós não vamos estar bem e tá tudo bem. Ok. E sabe Né? qual é o meu lema, assim, pastor? Eu preciso me sentir bem, me sentir à vontade. Porque às vezes a gente pensa assim, por exemplo, na questão de roupa, né? Ah, mas tá usando assim, né? Mas, cara, eu coloco aquilo. Se eu não me sentir bem, gente, eu tiro aquilo, né? Claro. Porque eu vou Claro. ficar. Não, então eu preciso me sentir bem com aquilo, eu preciso me sentir à vontade, eu preciso Sim. poder me movimentar, né? Porque você tem filho. Porque senão você não vai ser você. Vamos dizer assim, se alguém E o quiser mais importante, eu estou refletindo Cristo, Isso. né? Isso. Na maneira como eu me visto, na maneira como eu me porto, na maneira. Porque às vezes a mulher ela até se veste adequadamente com o ambiente. Porém, a sensualidade ela tá na maneira como ela mexe no cabelo, o olhar, a maneira como ela fala, né? Gestos. Então, Às vezes tá tudo coberto, mas existe um olhar. exatamente. Uma intenção, uma né? intenção. Então, Quando eu me visto, qual é a intenção, né? Então, é isso, né? Tem que... Na verdade, a gente precisa representar, principalmente, né? Meu Deus, a como Cristo. representantes de Cristo, Sim. né? Porque Moisés deixou de herdar a terra prometida porque não representou o Senhor diante das autoridades. Exatamente. Conforme precisava representar. Exato. Né? Então, isso eu sempre... Será que eu estou Representando Deus? a altura, né? Porque eu preciso representar Cristo, eu não posso envergonhar o nome de Cristo. E é em tudo, né, gente? É em tudo, Em né? tudo. E essa questão da vestimenta é muito forte. Né? Eu tava até conversando ontem com um grupo lá da igreja, a gente estava num chá de panela ontem, e aí eles falando, né, uma das minhas ovelhas falando, pastor, eu fui comprar uma roupa para minha filha, ela tem 7 anos. Meu Deus, que difícil, né? É sempre muito curto, sempre mostrando algum. Então, assim, parece que às vezes eu vou ter que começar a mandar fazer. Porque tá tão difícil e a moda vai ditando isso. A Luna Lone tem um... Eu vi. Você assistiu? Uhum. É uma ministração dela muito legal, porque ela estudou moda, né? E ela fala exatamente da agenda da moda. Sim. E eu achei muito interessante aquela ministração dela falando, né? Porque, assim, qual é a intenção, né? Qual a E você intenção? pode ver que todos os grandes nomes da moda aí, os que ditam tendências, são todos homossexuais, né? São homossexuais. Então, então você vê que realmente está indo para um lado Uma assim, distorção, uma desordem, né? Você vê que ou a mulher é totalmente despida ou ela é totalmente masculinizada. Então tem também uma moda agora que tá todo, né, que fica muito masculino, né? Sim. Muito também. Então a gente precisa achar esse equilíbrio aí, né? Precisa achar. E é possível achar, Sim. é possível. Mas eu vejo, Pamela, né, pastora, eu vejo também que vai muito do seu relacionamento com Deus. Sim. De você ter bons mentores, discipuladores, né? Porque Deus usa pessoas, né? Eu falo assim, às vezes as pessoas ferem, mas pessoas curam também. Sim. Né? Então eu vejo que a gente precisa ter... a Bíblia fala de nós termos bons conselheiros, né? Sempre vai ter alguém que vai falar assim, não tá legal, né? Ainda mais quando a pessoa tem acesso ao seu coração e você tem acesso ao coração dela. Você tá falando aquilo porque ama, porque tem cuidado, porque tem zelo, né? Sim. Então eu vejo que é muito importante também aquela coisa. Às vezes eu visto uma roupa, amor, tá legal? Tá legal. Né? Ai, amor, mas tô achando assim? Não, pra mim tá legal. Agora, se você não está se sentindo confortável, troca, né? Mas a gente sempre é bom ouvir também, né? Alguém importante, que é importante pra gente, que nos ama, né? Exatamente. Pastora, a gente já tá chegando no final e a gente tem um costume aqui muito lindo. Sempre quando a gente recebe um convidado, no final a gente pede para que ele deixe uma mensagem.
e fale para as pessoas que estão nos assistindo aquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração nos últimos dias. Amém. Aqui? Sim. Olha, a palavra que eu quero deixar para você, que na verdade é um lema assim para mim, né? É saber quem você é, né? Você não é o erro que você cometeu, né? Você não é o que de repente disseram que você é e aquilo tem oprimido você. Então, eu acho que nós estamos vivendo um tempo onde cada vez mais nós precisamos saber quem Deus é e quem nós somos em Deus. Amém. Né? Então, saber que você é filho de Deus, que você é filha e que você tem um pai. Então, nos momentos, às vezes, desafiadores da vida, saber que você tem um pai, e esse pai, ele é Deus. Né? Glória a Deus que temos pais na terra, mas Deus. E eu vejo como nós estamos vivendo um tempo urgente de nós não perdermos a nossa identidade, né? Para que nós possamos viver o propósito. Então, não importa o que, de repente, você viveu, né, no passado, que disseram que você é e você hoje se sente perdido, se sente perdida, eu quero dizer que em Deus há um resgate para você. Em Deus Ele te afirma, Ele te reafirma e Ele te ama. E de repente você está perdido, você não sabe quem você é, né? Quem eu sou. Então, busque pessoas que vão te aproximar de Deus, que vão te aproximar da palavra de Deus. Porque existem muitas pessoas que querem tirar você do centro da vontade de Deus. E você precisa permanecer no centro da vontade de Deus. Mesmo que você vai encontrar no caminho pessoas que vão querer dizer que você precisa ser como elas querem que você seja. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. Você não vai ser cópia de ninguém, você vai ser você. Você tem a sua essência. E aquilo que Deus planejou para você é o que você tem que correr atrás. É aquilo que você tem que seguir. E acima de tudo, que você é muito amado. Há muito amor de Deus. O amor de Deus por você, ele é transbordante. E Ele quer que você esteja no centro da vontade dEle. A presença de Deus é o lugar mais seguro dessa terra. E é para este lugar que nós precisamos estar. Amém. Que lindo. Amém. Nós somos únicos. Somos únicos. Não somos cópia de ninguém, nós somos únicos. Amém. Glória a Deus. E mesmo diante dos desafios, das lutas, das adversidades, nós temos um Pai. Amém, eu creio. Amém. Pastora, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por esse tempo maravilhoso. Amém. Que a senhora teve com a gente, tudo que foi falado, da maneira como a gente tem sido edificada, eu, por exemplo, meu Deus. Amém. Agradecer a equipe, Jedi, meu bem, Obrigada. a irmã Laura, por ter vindo. minha discípula querida, está me acompanhando aqui hoje. Amém. Benjamin. Benjamin. Graças a Deus, tá bem, Tá a bem. pastora. Muito obrigada a você que acompanhou, muito obrigada a você que permaneceu com a gente esse tempo todo. Eu oro para que você também seja edificado da maneira como nós fomos. Agradecer a pastora Josi por ela ter participado com a gente, por ela estar aqui, também ter nos abençoado com a sabedoria, com a experiência. Louvado seja Deus por esse momento, por esse lugar, e até a próxima. Um beijo. Beijo. Obrigada. Vocês me perdoam.